só o Senhor tem, Pai. São palavras de vida eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos renova, nos fortifica, Pai. Nos deixe, Senhor, firmados, Senhor, na rocha que é a Tua palavra, Senhor. Precisamos da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama do Teu Espírito, do Teu amor, Pai, da Tua cura, da Tua libertação aqui neste lugar. É assim que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. E aquele que acredita, aplauda ao Senhor, amém? Vai ser glória, irmãos. Amém. Que prazer estar aqui com os irmãos nesta noite. Nosso irmão Cristian estava comentando. Eu vim aqui tem muito mais de 10 anos, irmão. Tem muito mais de 10 anos. Não sei se os irmãos vão recordar. Irmão, não cai nesse golpe, não. Isso é golpe, viu? É bom que você vai. Eu vim com o missionário Marcelo, irmão, lá de Osasco, a última vez que eu dei. Faz bastante tempo que a gente não tem contato com ele. Mas foi um homem que abriu muitas portas. Levou a conhecer muitos lugares. Eu louvo a Deus. Eu vou usar o celular só para o meu cartaz aqui. Eu não lembro o nome das pessoas, não. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa, o pastor José, Deus abençoe. A pastora Deise, bem, Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Eu quero pedir perdão pelo meus atrasos, pelo meu atraso. A gente veio lá de Carapicuíba, né? E vou te falar um negócio, pensa algumas coisas perigosas essa terra. É, irmão. Só Deus. Eu falei, Senhor. Eu faço umas brincadeiras assim na minha cabeça que eu tenho que guardar pra mim, porque minha esposa fica batendo na minha boca toda hora, falando que eu tenho que trazer coisa ruim. E eu vindo pra cá e falo, Senhor, deixa eu colocar uma cruz minha aqui não, Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmão. Missionária Janaína. Aleluia. Essa preta linda aqui. Pra você que é jovem, que no caso, se eu conseguir, pode ter certeza que você consegue também. Eu quero compartilhar com vocês Atos no capítulo de número 2. É logo na minha vez. Não. Capítulo 2 de Atos. Amém? Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. A gente não trouxe o nosso filho, irmão, que eu não posso marcar os compromissos, que sempre dá um. Aí ontem nós tivemos primeiro dia do congresso lá da nossa igreja, onde nós pastoreamos. Aí eu fui para a vigília à noite, congresso de manhã. Aí a minha mulher olhou para mim e falou, já que eu não consigo escapar, deixa o menino dormir na casa da minha mãe, deixa ele em paz. Aí ele ficou tá? Mas nós estamos aí há 24 horas buscando ao Senhor. E para mim tá tranquilo, irmão, porque tem gente que consegue ficar 4, 5 dias bebendo aí, então 24 horas tá ali. Tá glória. Aleluia. Quando nós lemos esse texto, Deus abençoe o Cristian e sua família, tá? Obrigado por ter lembrado da gente. Eu
vou descontar isso da melhor forma possível. Você vai ter que ir lá para Osasco, tá bom? E vou te levar no culto de manhã, só para ter certeza que você vai acordar cedo. Quando nós temos esse texto, gente, nós temos que ter uma consciência que ninguém é cheio do Espírito Santo por acaso, ou ninguém é cheio do Espírito Santo por qualquer motivo. É verdade. O Espírito Santo não vai olhar para alguém e vai dizer: vou encher ele. Não é assim que funciona. Existem alguns processos para que isso aconteça. Existem algumas etapas que o ser humano ele tem que passar para que então ele possa dizer que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo a ascensão da igreja. Nós estamos enxergando o início de uma chamada de fogo de uma igreja que foi erguida através do poder do Espírito Santo de Deus. Igreja esta que não vai ser fundada no capítulo 2 de Atos, não, mas na realidade vai ser fundada nos 4 evangelhos que a Bíblia nos apresenta: o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e o de João. Evangelhos esses que de alguma forma descrevem as mesmas coisas de formas diferentes. Um escreve para o grego, outro escreve para o romano, outro escreve para o judeu. E nós temos João que vai fazer o evangelho internacional. Esse já fala para todo mundo. E nesses evangelhos nós vamos ter algumas visões, tantos que distantes assim, que de fato Jesus fez. Como que Jesus preparou? Como que Jesus reservou? Qual foi os princípios que Jesus usou para separar os homens que até então seriam cheios do Espírito? A realidade é que se nós fôssemos escolher no lugar de Jesus, provavelmente nós não escolheríamos ninguém que Ele escolheu. Nós não separaríamos ninguém que Ele separou. Se nós fôssemos escolher de fato, nós iríamos no meio dos escribas, dos fariseus, nós iríamos no meio dos doutores da lei, porque até então eles seriam homens hábeis para pregar a palavra do Senhor, seriam homens hábeis a falar acerca do reino de Deus. Só que Jesus vai ir na contramão daquilo que a gente acredita que ele poderia ter feito. Ele vai atrás de pescador, ele vai atrás de cobrador de impostos, ele vai atrás de homens que ou eles não sabiam como fazer ou eram odiados no meio dos homens. É esses que eles escolhem. Nós vamos ter 3 figuras, ou melhor, 4 figuras que de fato vão se distinguir dos outros, que é a saber do Pedro, Tiago, do João e do André. São homens que cooperam Jesus no comecinho do ministério dele. E eles vão receber uma promessa de Jesus que já começa a dar início a uma chamada que vai ser estabelecida depois de 3 anos lá na frente. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, até hoje vocês eram pescadores de homens, mas vem, me segue. Se vocês me seguirem, eu vou ensinar vocês a serem pescador de homens. Vocês eram pescadores de peixes, mas se me seguirem, eu vou ensinar vocês a ser pescador de homens. Olha para mim, vê se você concorda comigo. Ninguém viu de fato o que esses homens viram. Ninguém de fato presenciou o que Pedro, Tiago e João presenciaram. Eles vão entrar dentro da casa da menina que está morta e vão ver a menina se levantando. Eles vão subir até o monte, vão ver Jesus transfigurando e a descida de Moisés e Elias lá no monte, lá para conversar com Jesus. Eles vão ver o que ninguém viu, eles vão enxergar o que ninguém enxergou. Só que acima de tudo eles vão testemunhar, ao ponto de um dia homens estarem indo embora. Jesus olha para os seus discípulos e para ser mais claro para Pedro, e vai dizer: por que vocês vão embora também?
Por que vocês não pegam as coisas de vocês, viram as costas e vai para casa, volta para a família de vocês? E Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, para onde nós iremos? Aleluia! Se é o Senhor quem tem palavra de vida, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Se o Senhor é quem tem palavra de vida para nós, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Aleluia! Eles veem cura, eles veem milagres, eles veem sinais, eles veem Jesus expulsando demônios. Só que agora eles vão ter a experiência mais terrível de alguém. Eles vão ter que ver o seu mestre sendo crucificado sobre a cruz. E olhem para mim, vamos falar uma realidade aqui. A gente lê dá vontade de chorar. Pastor, eu não sinto vontade de chorar quando eu leio. Então você está lendo errado. Você está lendo no mínimo errado. Então hora que você está lendo, começa a piscar o olho, a lágrima cai. E eu já sou meio ignorante para isso. Eu já não tapa na cabeça, vai chorar não, rapaz, se segura. O homem vai ressuscitar no próximo capítulo, respira. Mas eles não sabiam disso. Eles vão ver o mestre que até então curava, libertava, transformava, fazia sinais. A água virava vinho na mão de Jesus. Isso é sinal. Eles estão vendo o seu mestre na cruz. Eles não vão estar vendo apenas Jesus na cruz, mas eles estão vendo Jesus sendo escandalizado, né? Aqueles que estão em volta dele estão olhando para ele dizendo: por que você não desce daí em cima? Isso é um escárnio, isso é ser escandalizado. Um dos homens que está do lado dele diz: ah, se você é o Filho de Deus mesmo, por que você não desce da cruz e salva a gente? Ele está sendo escandalizado. O que chama a atenção é que os discípulos de longe estão observando que Jesus não reclama, Jesus não questiona, Jesus não briga com ninguém. Eles de fato sobreu a cruz, e ele sobe a cruz como um cordeiro mudo, como um cordeiro imaculado. Ele sobe, ele morre. A Bíblia diz que a morte de Jesus vai trazer alguns aspectos tanto interessantes. O primeiro é que quando ele morre, o dia se torna noite. Isso é o primeiro. O segundo é que os mortos são ressuscitados. E o terceiro é que o véu do templo se rasga ao meio. Eu achava que havia só uma interpretação para o véu se rasgar, mas o pastor lá da igreja, lá em casa, ele soltou uma pérola, e eu vou liberar essa pérola aqui para a gente. A primeira interpretação do véu se rasgar ao meio é a graça, é a nova lei, é a nova aliança em Cristo. Ele falou: pastor, eu posso falar o porquê que eu acho que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou? Eu falei: pois não. Ele falou: você sabe aonde ficava o véu? Aí eu perguntei: aonde? A gente até sabe, mas às vezes a cabeça voa. Ele falou: o véu ficava onde ficava a arca da aliança, pastor. Sabe por que o véu se rasga? Ele falou: por quê? Eu perguntei por quê. Ele olhou para mim e disse: o véu se rasga porque era Jesus dizendo que a presença dele não ficaria presa em só um lugar. Onde ele se manifestaria, aonde pedisse, ele ajudaria. E aí que a gente entende que não é as paredes que nos prende para falar com Cristo, que não é as paredes que nos prende para estar perto de Cristo. Aonde nós estivermos, Cristo está. Se caminhamos dentro do trabalho, ele entra dentro do trabalho. Se caminhamos ele dentro de casa, ele entra dentro de casa. Eu bato de clamar e entender. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. É entender que aonde estiver dois ou três reunidos, Glória! Jesus ressuscita. E Jesus ressuscitar é maravilhoso. Jesus ressuscitar é algo extremamente interessante. Porque Jesus ressuscita e ele vai aparecer primeiro aos seus. Ele poderia ter ressuscitado e ter ido direto na casa onde estava todo mundo reunido. Mas ele ressuscita e fica esperando as Marias lá no jardim, né? E quando elas estão indo embora triste, cabisbaixa, né? Que elas entram dentro do sepulcro e começam a chorar: roubaram o corpo do mestre, roubaram o corpo do mestre. O anjo que está sentado em cima da pedra pergunta: por que vocês procuram entre os mortos
aquele que vive ou aquele que está. Quando elas estão indo embora, Jesus vai olhar para elas e vai dizer: olha, vai aos meus irmãos e diga que eu ressuscitei, e que eu vou ir ter com eles. E os que não estavam na casa, Jesus vai encontrar no meio do caminho, que é aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Eles não estavam na casa, estavam indo para o outro lado, já estava Jesus lá, indo atrás dos homens. De fato, a ressurreição de Jesus é interessante. Só que Jesus ele vai passar mais 40 dias dando mais alguns ensinamentos, gente. E aqui que eu quero entrar para poder encerrar essa mensagem. Quando Jesus ele se encontra com os discípulos e que se passa esses 40 dias, ele vai deixar uma ordem para eles. E a ordem que Jesus vai deixar para eles é: fica em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Fica aí. Não precisa ir para lá, não precisa ir para cá. Fica em Jerusalém. Haverá um sinal para vocês. Fica aí. E de fato todos se reúnem no mesmo lugar. O que chama atenção é que o capítulo de número 1 vai dizer que quase 120 foram insistentes. Significa que no meio do caminho, onde todos estão reunidos orando, alguns vão dizer: esse negócio vai se cumprir coisa nenhuma não. Vamos levantar e vamos embora, né? Não tem sentido ficarmos aqui. E de fato as nossas igrejas hoje estão fundadas em pessoas desse tipo. Tem pessoas que chegam na igreja: esse negócio de ficar pregando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar coisa nenhuma não. Eu ouço que ele vai voltar, minha avó ouvia que ele vai voltar, não voltou. Eu não vou ficar nesse negócio de igreja não. Eu vou ficar na minha casa. Na minha casa eu ouço os louvor, eu cultuo na minha casa. Eu sou crente dentro de casa, né? É uns crentes sem pastor, ovelhas sem pastor. E aproveitar que estão me gravando, né? Não sei se estão vendo eu, mas eu vou deixar uma coisa clara aqui: ovelha sem pastor nunca vai encontrar o pasto. Meu Deus. Para quem não há necessidade de ter pastor. Na hora que você morrer, Jesus vai perguntar: qual é o seu pastor? Não, eu não tive pastor não, eu não acreditava nesse negócio. Não, não há um problema com isso daí. É o pastor que vai apresentar a igreja a Cristo. Jesus. É o pastor que vai apresentar. A gente tem que parar de ser muito, sabe, uma geração de crente que está levantando agora de não me toque. A gente não gosta que ninguém toca na gente. Glória a Deus. Irmão. E eu fico observando que alguns de nós parecem meu filho, sabia? Meu filho, ele estava lá na igreja, eu estava arrumando a igreja na sexta-feira, pastor. Aí ele estava grudado nos bancos da igreja assim, aí o pé estava num banco e o braço estava no outro. Aí, pastor, olha a guerra. E fazendo uma arte, Cristo, uma arte. Aí a irmã chegou nele e falou assim: ô Pedro, não pode não. Ele olhou para ele e falou: eu sou filho do pastor, viu? E eu vou contar pro meu pai, eu do lado dele. Vendo essa cena, tem crente que é assim, irmão, ninguém pode falar nada. É verdade. Você está caindo no abismo, vai falar alguma coisa. Eu vou contar para Jesus. Vai lá que Jesus vai dar um tapa no relator aí para você ficar esperto. Fala, gente. Aleluia. Meu Deus do céu. Eles estão no mesmo lugar e tem gente que está falando: Jesus prometeu, mas não vai cumprir. Olha que loucura. Como que pode alguém ouvir de Jesus que vai haver sinal e no meio do caminho dizer: não vai haver não? Jesus falou, mas não vai chegar. Jesus falou, mas não vai acontecer. E o grande problema da igreja hoje é esse: tem pessoas que recebem palavra direta de Jesus, mas a estrada vai te desanimando. Meu Deus, é verdade. A demora vai te desanimando. A gente ouve dentro da igreja o que eu vou pregar agora, e que é que Jesus não chega antes, não chega depois. Ele chega na hora certa. E às vezes a hora certa pra gente é a hora que a gente quer. Não é desse jeito. Meu Deus. E muitos dias que eles ficaram orando. Os historiadores dizem que foi aproximadamente 7 dias que ele ficou orando. Em 7 dias foi o necessário para passar uma peneira dentro da casa e Jesus ver quem ia permanecer e quem não ia. E eu não sei porque Deus está me incentivando tanto a falar isso aqui, que eu estou há uns 5 minutos enrolando, mas eu vou falar. O céu está falando para alguém aqui. Tem que entender que eu estou passando a minha peneira. Se eu estou mandando embora, deixa aí. Meu Deus do céu. Mas eu amo. Tem gente que a gente ama, mas houve um conselho que Davi havia apresentado, mas não seguiu. Tem gente que é igual a Absalão. A gente ama, mas tem que amar de longe. Tem esse problema.
depois que entendi um negócio desse. Ah, eu não gosto de você. Pode ir embora então, não tem problema não. Minha mulher e meu filho ficando, tá tudo certo. Não. 120 foram insistentes. Eles estão reunidos no mesmo lugar. Eles estão reunidos no mesmo ambiente. E eles não estão reunidos perdendo tempo. E vamos ser sinceros, tem pessoas que quando se reúnem é só para perder tempo. Tem a oportunidade de orar, tem a oportunidade de falar sobre Jesus. Aí ele se reúne no meio dos amigos que não é crente, parece que ele é menos crente que os amigos que não é. É verdade. Ele é pior que os outros. Tem gente que perde a oportunidade de representar Cristo. E pessoas que estão cheias do Espírito Santo são representantes. É verdade. De Cristo na terra. Meu Deus. São pessoas que representam o céu de uma forma que não dá para ser representado em outros. Tem gente que para pregar não precisa do microfone. A vida dele é uma São representantes. Quase 120 foram insistentes. Eles estão reunidos. Eles estão orando. Eles estão clamando. Eles estão pedindo. E se eu pudesse interpretar a oração deles, a oração é: Senhor, envia a tua promessa sobre nós. Glória. Senhor, envia a tua promessa sobre nós. Aleluia. Senhor, envia a sua promessa sobre nós. Porque o mesmo Jesus que está dizendo: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, é o Jesus que disse: vai e prega. Prega minha palavra a toda criatura. Vai e prega. Ide por todo mundo, prega o evangelho para todos que quiserem ouvir. Vai e prega. Aleluia. Eles estão clamando, eles estão pedindo: confirma a tua promessa sobre nós. Aleluia. Confirma a tua promessa sobre nós. Confirma a sua promessa sobre nós. E a gente chega no capítulo 2. E o capítulo 2 diz: e aproximando-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, e aqui vamos olhar um para o outro e dizer: não existe nada melhor para nós que somos cristãos do que viver o de repente de Deus. Aleluia! É verdade. Tem coisas no de repente de Deus que não dá para explicar. Aleluia. A gente está perdendo, do nada a gente começa a ganhar. É mesmo assim. A gente está perto para desistir. Quando a gente está para falar: não, estou entregando a bandeira, estou entregando tudo, a gente tem força de onde parecia que não existia para continuar. O de repente de Deus faz essas coisas. O de repente de Deus pega quem está caído e coloca de pé. Isso é de repente de Deus. O de repente de Deus, ele pega o fraco e faz forte. O de repente de Deus tem disso. E de repente veio do céu um som. Glória a Deus. O som como de um vento muito forte, ou de um vento veemente. A gente está chegando no verão agora, né? No verão aí tem um negócio que a gente vai entender um pouco desse texto através do verão. No verão, quando chegar aqueles dias bem, sabe, no vento que treme a janela, deixa o vidro aberto só um pouquinho. Parece que tem gente assobiando dentro de casa, e não é não, é o vento que está soprando. É isso que está dizendo. Está dizendo que na hora que veio o Espírito Santo de Deus, houve um som de um vento tão forte que quem estava disperso já não conseguiu ficar disperso mais. Começou a prestar atenção, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Meu Deus. E aqui eu quero liberar uma palavra para alguém. A palavra é: quando o Espírito Santo de Deus chega, coisas diferentes têm a tendência. Eu tenho algumas experiências com Deus e tem umas coisas que eu não gosto muito de falar, não. Mas eu vou falar aqui para vocês. Esse tempo atrás nós estávamos lá no culto lá de domingo. Aí manifestou um rapaz lá. Pensa, um rapaz estava bravo. Eu não sei quem estava mais bravo, ele ou o cão que estava ali. Aí o irmão foi expulsar lá. Aí eu olhava para o irmão e falava assim: você não tem fé para me expulsar? Eu falava: vixe, eu lá no altar eu não gosto muito desses negócios. Sabe esse negócio de ficar entrevistando o demônio? Eu não gosto não. Por que não, pastor? Porque só entrevista o diabo que quer ir pro inferno com ele, irmão. Eu não tô acreditando. Aí eu vi no
a irmã passar na prova, Cristian. Você não tem poder para me expulsar, não. Você não tem fé. Aí eu fui e desci do altar. Quando eu cheguei do lado dele, ele falou: de você eu não gosto. Eu falei: maravilha. Eu também não gosto de você, não. Coisa boa. Eu falei: meu filho, sai em nome de Jesus. Pode dar trabalho aqui. Vai, suma daqui. Sai em nome de Jesus. Vai. Quando o Espírito Santo ele chega, coisas que são normais deixam de ser normais. Aleluia. Coisas que o Espírito Santo chega, até quem está fraco, irmão, ele começa a ter força para comer, para se alegrar, ele quer dar risada. É coisas que o Espírito Santo pode fazer. E aí nós chegamos no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E talvez você podia estar esperando um pregador muito pentecostal. Eu virei pastor de igreja. Pastor de igreja não tem mais isso, não. Eu tenho meus dias. E quando eu leio que todos foram cheios do Espírito Santo, eu começo a observar a história dos evangelhos. Eu percebo o porquê que eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo para continuar uma obra que não começou. Aleluia. Sabe, gente, é fácil a gente chegar no culto e dizer: Senhor, me encha do teu Espírito, mas você não sabe para que você quer ser. É verdade. Eles são cheios para continuar uma obra que não foi iniciada neles. Aleluia. O Espírito Santo encheu eles de tal forma que eles sustentaram as tribulações. O Espírito Santo encheu eles de tal forma que eles suportaram ser jogados dentro, aleluia, de caldeirão de óleo ardente, ser jogado dentro do Coliseu de Roma. Eles morreram por Cristo, padeceram por Cristo, e tudo isso foi por causa do Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia. Quando eu estava vindo para cá, eu dizia: Senhor, eu não sei o que falar. Eu tinha algo em mente, mas sabe quando não é? Eu Senhor, eu não sei o que falar. E o Senhor ministrava no meu coração, dizendo: fala para eles, eu vou encher eles para eles dar continuidade. Obrigado, Jesus. O Senhor não vai te encher por qualquer motivo. Ele vai te encher para você chegar dentro da tua casa e alguém dizer: Ele está dando continuação. Aleluia! Você não vai precisar gritar para que entendam que Jesus ele cura, salva, ele liberta. O Espírito está em você com eles não vão cheios por qualquer motivo, gente. Jesus não enche ninguém com o Espírito Santo dele para alguém chegar num lugar e dizer: eu sou homem de Deus. Jesus não faz isso. Mesmo se você chegar num lugar que alguém já começa a dizer: eu sou homem de Deus, é complicado. Verdade. Porque lá no livro de Timóteo diz que não é a gente que fala, é o Espírito Santo de Deus que tem que Pode perceber, tem gente que não precisa falar nada. A gente olha para ele e fala: é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Eles estão todos reunidos no mesmo lugar e todos são cheios. Aleluia. E aqui mostra uma vontade do céu pra gente. Glória a Deus. E qual é a vontade do céu pra gente? É que todos nós sejamos cheios do Espírito. Você entende, irmão, que o que você faz hoje não iniciou em você? Você compreende isso? O que você faz hoje se iniciou há 2000 anos atrás. Obrigado. E ontem eu estava na vigília, eu falei sobre isso, eu encerro falando isso. E não iniciou em Pedro, pastora. Pastor José não iniciou em Pedro. Porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai chamar Pedro para o lado e vai dizer: Pedro, tu és pedra. Só que o significado de Pedro não é pedra, irmão. O significado de Pedro é pedros, ou pedregulhos, ou fragmentos de pedras. Aí Jesus ele vai dizer: tu és pedra, ou tu é fragmento de pedra. E sobre esta pedra, mas quando ele fala sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro, ele está falando sobre ele. Vamos falar sobre a pedra que é Cristo, irmão. Vamos. Então eu vou dizer para você, lá no livro de Salmos diz assim: e a pedra que foi abandonada pelos trabalhadores, ela se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? Se você não sabe, eu vou te contar agora. A pedra angular era uma pedra grande que colocavam numa
pastor da igreja. E todo mundo olhava para ele e dizia: não dá para ser ele não, ele é muito cabeça dura. E Jesus foi lá e foi trabalhando nele, foi trabalhando nele. Pastor José, eu vim lá de Carapicuíba só para deixar essa palavra. Jesus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Viu? Quando eu cruzava aquela porta para dentro, o céu dizia para mim: ele está igual Moisés em cima do monte. O braço está erguido, pastor. Mas diz Deus para ti desta forma: eu não vou deixar você abaixar os braços. Eu estou levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão se levantar de vocês, dois pastores, e dizer: continue com as mãos estendidas. Porque quando vocês estiverem com as mãos estendidas, esta casa prevalecerá. Feche os seus olhos e comece a orar. Ele que te encheu do Espírito Santo.
O Espírito Santo falou no meu coração e falou apenas essa palavra. Só agradeço. Aleluia! O pastor Oséias foi guiado pelo Espírito Santo falar sobre as nossas vidas. Permaneça. Nós nos alegramos algo que acontece. Não. Nós somos humanos.